Os que trouxeram a Bíblia, abram-na comigo. Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, escrito pelo Dr. Lucas, capítulo de número 4. Tomaremos os versículos 18 e 19 para nossa breve meditação. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito pelo Dr. Lucas, capítulo de número 4, e os versículos de número 18 e o 19, por favor. Oh, aleluia. Lucas capítulo 4, versículo de número 18. Os que já localizaram o texto sagrado, por sinal, digam amém. Que está escrito assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar o evangelho aos pobres. Ele enviou-me para curar aos quebrantados de coração, para pregar a libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, e para pôr em liberdade os oprimidos, para pregar o ano aceitável do Senhor. E você diz amém. Antes de tomar o assento, interaja com o crente mais pentecostal que tiver perto de você. Você vai dar um sorriso para esse crente. Isso, o proverbista diz que o coração alegre aformoseia o rosto. Isso, agora aproveita que ele deu um sorriso, libere uma palavra, diga para alguém, diga que bom que você veio, diga que bom que você está aqui. Aproveita aí que ele interagiu com você, já libere uma palavra profética sobre ele ou ela e diga: meu irmão, aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Só quem acredita que vem coisa boa por aí, enche essa casa de glória a Deus. Aleluia. Se assente adorando o Senhor. Se assente. Glória a Deus. Glória a Deus. Meu maestro, seu nome? Ítalo. Eu subi, você sobe. Se eu descer, você desce. Se eu parar, você continua. Em nome de Jesus. Queridos de Deus, redobre a sua atenção, por favor. Estamos diante de um texto, e é um texto extremamente relevante para o entendimento de alguns segredos e lições sobre a vida de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ao qual o evangelista Lucas descreve e registra a nós alguns acontecimentos de suma importância na vida e no ministério de nosso Senhor Jesus Cristo. Como, por exemplo, é no texto de Lucas capítulo 4 que Jesus é conduzido pelo Espírito ao deserto. O texto de Lucas 4 conta-nos a vitória, o triunfo do nosso Senhor Jesus diante da tentação no deserto e a sua vitória sobre o diabo. É no texto de Lucas 4 que você encontrará os primeiros passos ministerial de nosso Senhor Jesus. É no texto de Lucas capítulo 4 que cumpre-se a profecia do profeta Isaías, que disse que nos últimos dias o Senhor, aliás, que o Espírito do Senhor estava sobre mim, porque me ungiu para pregar o evangelho aos pobres.
Esta profecia é proferida por Isaías naquilo que está descrito a nós hoje, em Isaías capítulo 61. Estamos diante da revelação magna de Jesus como o ungido de Deus. O dia era sábado. Jesus entra em uma sinagoga em Nazaré e é-lhe dado o rolo do profeta Isaías. Ele encontra o lugar em que estava escrito, e em alto e bom som Jesus declara o que Isaías havia profetizado. E Jesus disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu. Eu venho nesta noite de Pentecostes para pregar-lhes, subordinado ao tema, a plenitude da unção. Acorde pelo menos 2 ou 3 pessoas e diga: a plenitude da unção. Diga: a plenitude da unção, para que nós possamos entender algumas verdades e alguns segredos da unção na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É necessário a observação do próprio texto, porque no capítulo de número 4, o versículo de número 1, o texto começa a nos fazer entender o porquê que nele habita toda a plenitude. Tudo começa pela afirmação do texto. Vamos para a Bíblia, Lucas capítulo 4, versículo de número 1. O texto diz: e Jesus, cheio do Espírito Santo. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Observe que a afirmação do texto é que Jesus é cheio do Espírito Santo. É assim que você vai sair daqui esta noite, cheio do Espírito Santo. Pastor, por que o texto afirma que Jesus é cheio do Espírito Santo? Primeiro, você precisa entender que nele está toda a plenitude. Jesus é plenamente Deus e Jesus é plenamente homem. Por que não lembrarmos das palavras do apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos, aos filipenses, no capítulo 2, a partir do versículo de número 5, é um texto conhecido por todos. Paulo diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo, que mesmo sendo Deus, acorda quem está do teu lado e diga: Jesus é Deus. Acorde ele, diga: Jesus é Deus. Ele é plenamente Deus. Mas Paulo também diz: não teve por vaidade ser igual a Deus, antes humilhou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, e achado na forma de servo, fez-se semelhante aos homens. Então eu estou falando de um Deus, porque ele é plenamente Deus, que assume uma natureza humana, porque quando Jesus se torna homem, ele assume a plenitude humana. Ele é Deus dentro de uma natureza humana. É por isso que você verá nos escritos pelos evangelistas essa natureza, ora divina, ora humana, ora divina, ora humana. Porém eu não posso tomar um tempo excessivo para lhe explicar com o tempo que é preciso, para que você entenda sobre esta plenitude, tanto divina quanto humana. Mas eu preciso lhes dizer que Jesus, quando o texto afirma que ele é cheio do Espírito Santo, isto é a revelação de sua humanidade, porque Jesus, como homem, para cumprir a sua missão, ele não abriu mão da ajuda do Espírito Santo, e daqui a pouco nós vamos entender o porquê. Mas o que me empolga é o texto, porque a afirmação do texto é que Jesus é cheio do Espírito Santo, porque voltou
voltou do Jordão. Acorde alguém e diga para ele ou ela, diga: voltou do Jordão. Pastor, o que é que tem no Jordão que quando Jesus volta de lá, a afirmação do texto é que ele é cheio do Espírito Santo? Preciso lembrar-lhes que no Jordão está a igreja do pastor João. Quem, pastor? João o Batista. Na igreja do Jordão está João batizando para arrependimento de pecados. E o que é que Jesus foi fazer lá? Jesus foi se batizar. Pastor, mas se o batismo de João é para arrependimento de pecados, Mateus capítulo 3 versículo 11, João disse: eu em verdade vos batizo para arrependimento de pecados, mas vem alguém e ele é mais poderoso do que eu vos batizo com água, ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Pastor, se o batismo de João é para arrependimento, a pergunta que não quer calar: por que Jesus decidiu se batizar se Jesus não tem pecado? Vou repetir: por que Jesus decidiu se batizar se Jesus não tem pecado? Ou você acha que Jesus é alguém que, mesmo experimentando a plenitude humana, Jesus não provou do pecado? Lucas, que escreve a nós, diz que ele é homem perfeito, nele está a plenitude da humanidade. Quando eu falo da humanidade de Jesus, eu estou a dizer a alguém que Jesus teve como homem as mesmas necessidades, as mesmas vontades, as mesmas emoções, os mesmos pensamentos, as mesmas paixões, as mesmas necessidades que qualquer outro ser humano. Eu estou dizendo para alguém que Jesus sabe exatamente o que é ser você. Jesus compreende as tuas dores, Jesus sabe das tuas emoções, Jesus sabe das tuas necessidades. E mesmo Jesus estando sujeito a uma natureza humana, ele decidiu ser fiel a Deus. Ele poderia ter pecado, mas ele não pecou. Ele poderia ter falhado, mas ele não falhou. Ele poderia ter desistido, mas ele não desistiu. Jesus não tem mancha, Jesus não tem rastro, Jesus não tem falha, Jesus não tem pecado. Pelo contrário, quando João questionado a respeito de Jesus, João disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Alguém levantou a mão para crer? João batizava para arrependimento, mas Jesus é o Cordeiro vivo que tira o pecado do mundo. Então é impossível pensar nesta lógica: pastor, mas se Jesus foi se batizar, sendo que o batismo de João era para arrependimento de pecados, então o que leva Jesus a se submeter é só para quem vai voar comigo esta noite. O que, pastor? O batismo de João revela-nos a autoridade espiritual que estava sobre ele. Acorda esse vaso que está do seu lado e diga: autoridade espiritual. Jesus responde a isto quando Jesus se apresenta ao batismo de João. João disse: tu vens a mim? De maneira nenhuma, tu poderias vir a mim, eu que necessito ser batizado por ti. Porque João se lembrou das palavras de Deus a ele, dizendo: aquele a quem você vê descer sobre ele o Espírito, este é o Filho de Deus. João disse: não, eu não sou digno de lhe batizar. Aí Jesus dá a resposta. Jesus diz: João, faça o que tu tem que fazer para que se cumpra toda a justiça. Acorda quem está do seu lado e diga: toda a justiça, toda a justiça. Eu preciso liberar esta palavra. Deus quebra regras, Deus quebra leis, mas Deus não quebra princípios. O que Jesus está dizendo a João é que há um princípio estabelecido
e nem Jesus estava isento dele. Qual, pastor? O princípio de autoridade espiritual. Quem é João? João é a voz profética naquele tempo. Quem é João? João era o pastor daquela época. Jesus, quando diz a João, me batiza, é Jesus dizendo, eu só posso começar o meu ministério depois que eu passar pela tutela espiritual do teu ministério. Quem é João? O precursor. Quem é João? O que veio preparar o caminho. Quem é João? O que Isaías disse, voz do que clama no deserto, preparai o caminho. Eu vou falar bem rasgado, para ver se alguém vai pegar lá em cima. Até Jesus teve pastor, até Jesus se submeteu à autoridade espiritual de alguém. E eu vou provar. Quem é maior? Quem é maior? Jesus. O próprio João reconhece, importa que ele cresça e que eu diminua. Mas quem veio primeiro? Ministerialmente, quem veio primeiro foi João, porque João é quem veio introduzir o ministério de Jesus. Então Jesus sabia, maior em propósito sou eu, mas ministerialmente quem veio primeiro? João. É por isso que Jesus vai ao Jordão e diz, me batiza, porque eu só posso curar depois que você me autorizar. Me batiza, porque eu só posso pregar depois que você me autorizar. Me batiza, porque eu tenho demônios para expulsar. Me batiza, porque eu preciso começar a obra que o meu Pai, e é só para quem vai voar. Quem é João? O que aparece no deserto dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E quem é Jesus? O que veio manifestar o reino de Deus na terra. João anuncia, Jesus manifesta. João anuncia, Jesus manifesta o reino de Deus. Esse lugar vai tremer. Acorda quem está do teu lado e diga, autoridade espiritual. Diga, autoridade, meu Deus, é para quem é de Bíblia. Vai comendo, porque o céu me trouxe com uma palavra para entregar. Autoridade espiritual. Pastor, e o que prova que João é essa autoridade espiritual? Primeiro, autoridade reconhecida pelo povo. Mateus capítulo 3, versículo 5. Se for rápido, põe na tela para mim, por favor. Autoridade reconhecida pelo povo. Pastor, o povo reconhecia a autoridade de João. Mateus capítulo 3, versículo 5. Se for rápido, meu amigo da mídia, você vai me ajudar nesta comunhão. Mateus capítulo 3, versículo 5. Pastor, o povo reconhecia a autoridade espiritual de João. Olha o texto. Então vinham a ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a região ao redor do Jordão, ao redor do Jordão. E o que mais? E o que mais? E o que mais? E eram por ele batizados no Jordão, confessando os seus pecados. Acorda quem está do teu lado e diga, o povo reconhecia a autoridade espiritual de João. Segunda prova que João é autoridade espiritual. Primeiro, porque o povo reconhece. Segundo, porque os religiosos reconheciam a autoridade espiritual. Pastor, até os religiosos. Vamos para a Bíblia, pula mais um versículo, versículo 7. É só para quem vai voar. Mas ele vendo muito dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, disse-lhes, ó geração de víboras, quem vos advertiu para fugir da ira vindoura? Só que eu vou provar para alguém que tem glória. Mateus capítulo 21, versículos do 24 ao 25. Como é um texto extenso, eu vou recitar e você vai dando glória. Jesus é indagado pelos religiosos, dizendo, com que autoridade tu fazes estes sinais? Jesus olhou e sabia da pegadinha. Jesus disse, eu só respondo com que autoridade eu faço o que eu faço. Se vocês primeiros me responder uma pergunta, qual, mestre? Aí Jesus responde, o batismo de João é do céu ou é da terra? Eles arrazoaram entre si dizendo, não podemos dizer que é do céu, senão nós vamos honrar a autoridade de João. E também não podemos dizer que é da terra, porque o povo
povo reconhece a autoridade espiritual dele. Lá vai. Os religiosos não honravam a João e muito menos a Jesus, porque o fato de alguém não te honrar não quer dizer que não te reconheça. Ai, Jesus, vou de novo. O fato de alguém não te honrar não quer dizer que não te reconheça. Tem gente que não te honra, mas por trás tem que reconhecer. Não é que Deus é naquela igreja, não é que Deus é naquele ministério, não é que Deus é na vida dele, não é que Deus é na vida dela. Acorda alguém do teu lado rápido, esse lugar vai tremer. Acorda quem está do teu lado e diga: quem tem autoridade? Acorda ele. Diga: quem tem autoridade não depende de confete, não depende de honrarias humanas. Quem tem autoridade tem certeza do que veio, tem certeza do que carrega e tem certeza da unção que está sobre a sua cabeça. Só quem vai sair daqui cheio. Levante as mãos no terceiro andar, faz o barulho que o diabo não gosta. Meu Deus. Primeira verdade: a autoridade de João era reconhecida pelo povo. Segunda verdade: a autoridade de João era reconhecida pelos religiosos. Terceira verdade que torna João uma autoridade espiritual: a palavra de Deus estava com ele. Acorda quem está do seu lado e diga: a palavra de Deus estava com ele. Vou provar. Põe o texto de Lucas capítulo 3. Volta um capítulo do texto que lemos e eu vou lhe provar que João é uma autoridade espiritual. Não é porque ele quer, é porque a palavra de Deus estava com ele. Lucas capítulo 3. Põe o versículo 12. Aliás, versículo 2. É para quem vai voar. Lucas capítulo 3, versículo 2. Aliás, melhor, põe o versículo 1 e o 2, porque você vai entender o mistério. Versículo 1. Ora, no 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judeia, e Herodes sendo o tetrarca da Galileia, e seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia e da região de Traconites e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo Anás e Caifás, guarde isso, sendo Anás e Caifás sumos, observe a pluralidade, sumos sacerdotes, veio a palavra de Deus até João. Quem foi que veio até João? A palavra de Deus a João, filho de Zacarias. Aonde? No deserto. Segura o texto e é para quem vai voar. Não é só o povo que reconhece a autoridade de João, não é só os religiosos que reconhecem a autoridade de João. Por que Jesus foi até o Jordão? Porque Jesus sabia com quem, estava a palavra de Deus. Alguém já pegou lá atrás, vou de novo. Por que Jesus foi, é para quem é de Bíblia, foi até o Jordão? Porque a palavra estava com João. Então imagina comigo, quem é Jesus? O verbo encarnado. Quem é Jesus? A manifestação da palavra. Então é o encontro da palavra viva com quem tem autoridade na já tem vaso ligando, vai explodir esse lugar, pastor. Por quê? Porque a palavra de Deus não procura tronos. Acorda quem está do teu lado rápido e diga: a palavra de Deus não procura tronos. Tem muita gente, apóstolo, brigando por cadeira, brigando por tronos, brigando por posição, mas a palavra não procura tronos e é só para quem vai voar. Todos os tronos estavam ocupados. Todos os tronos estavam, é para quem é de Bíblia. A palavra de Deus passou pelo trono de Roma e não achou lugar. A palavra de Deus passou pelo trono da Judeia, estava ocupado e não achou lugar. A palavra de Deus passou pelo trono da Galileia, estava ocupado e não achou lugar. A palavra de Deus passou pelo trono do Sinédrio, estava corrompido, tinham 2 sumos sacerdotes e a palavra também não achou lugar. Mas
mãos, porque eu tenho uma palavra e eu vou entregar. Eu tô para ver lugar que limite o acesso à palavra de Deus. Eu vim dizer para alguém: aonde a palavra quiser entrar, ela entra. Aonde a palavra quiser chegar, ela chega. Se tiver no deserto, ela encontra. Se tiver no vale, ela encontra. Se tiver na caverna, ela encontra. Se tiver na fornalha, ela encontra. Se tiver na cova de leões, ela encontra. Eu tô com a palavra, eu vou entregar. Pode estar na boca de fumo, a palavra vai lá. Pode estar no prostíbulo, a palavra vai lá. Pode estar no chiqueiro de porco, a palavra vai lá. Pode estar no espiritismo, a palavra vai lá. Pode estar no samba, pode estar onde for. Não tem lugar que limite a palavra de se manifestar. Eu vou para a Bíblia. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Ela é tão penetrante, ela é tão acessível, que a palavra é viva e eficaz, mais penetrante do que espada de dois gumes, porque penetra até na divisão da alma e do espírito, entre juntas e medo. Aonde a mão do psicólogo não vai, a palavra vai. Aonde o bisturi do médico não vai, a palavra vai. E se tem alguém que crê no poder dela, recebe agora. Quem é do glória, aumenta o volume. Quem é do aleluia, aumenta o volume. Quem é batizado com o Espírito Santo, começa a orar em mistério agora. Começa a orar em mistério agora. A palavra de Deus está passando no Ceará Pentecostal. E se alguém quer receber o poder dela agora, receba o que o céu acabou de liberar aqui agora. Eu espero você receber. Segure na mão de alguém. Acorda ele ou ela. E diga para alguém o segredo para um ministério bem sucedido é estar debaixo de autoridade espiritual. Por que o texto afirma que Jesus é cheio? Primeiro, porque voltou do Jordão. Depois de tudo isso aqui que eu te falei. Segundo motivo, olha o texto. E foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Ser conduzido não é ser deixado. Ser conduzido não é ser largado. Ser conduzido é ser direcionado, ser orientado, é caminhar lado a lado. É por isso que lá em João 14, Jesus disse: eu vou para o Pai, mas vos enviarei o outro. E quem é o outro aqui? O Paracleto, que vem da raiz paralelo. É aquele que vai te levar na direção certa. Pastor, por quê? Porque quando o Espírito conduz Jesus ao deserto, porque não é sobre a geografia, não é sobre o lugar e nem o desafio, é sobre a certeza de quem caminha contigo. Porque se eu sei quem caminha comigo, pode vir deserto, pode vir diabo, pode vir uma legião de demônios, vai ter que cair 1000 de um lado, 10.000 do outro, mas quem está comigo é mais poderoso. Glória a Deus. Pastor, por que Jesus é conduzido pelo Espírito ao deserto? Olhe para alguém que está do seu lado, rápido, e diga: deserto é a preparação
ministerial de Cristo. Pastor, por quê? Vamos para a Bíblia. Primeiro, porque o deserto revela que Jesus tem autoridade na palavra. Vou lhe dar só uma referência. Mateus capítulo 4, versículo também de número 4. Quando o diabo disse: se tu és o filho de Deus, transforme a pedra em pães. Jesus olha para Satanás e disse: nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que sai da boca de Deus. O que o diabo queria era testar a divindade de Jesus. Mas quem é filho não precisa provar para ninguém que é filho. Uma vez que eu ouvi da boca de Deus quem eu sou, é só para quem vai voar. Porque antes de sair do deserto conduzido pelo Espírito, o Pai disse no Jordão: este é meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Se o céu já disse quem eu sou, não tem opinião do inferno que altere a verdade absoluta de Deus ao teu respeito. Jesus disse: eu não preciso de provar nada, porque eu não vivo do pão que eu transformo, eu vivo da palavra que sai da boca de Deus. Palavra, leva para o pináculo e diz: se joga, porque também está escrito. Porque o diabo quer responder Bíblia com a Bíblia, mas Jesus não é só alguém que conhece, ele é a própria manifestação da palavra. Jesus disse: que conversa é essa, Satanás? Só a Deus está escrito. Aliás, não tentarás ao Senhor teu Deus. Palavra. O diabo transporta Jesus para o alto de uma montanha, mostra-lhe as nações e disse: se prostrado me adorar, tudo isso eu te darei. Aí Jesus torna a palavra e diz: para trás de mim, demônio, porque está escrito: só a Deus adorarás e só a Ele servirá. É só para quem vai voar. Quando Jesus entra no deserto, ele entra cheio, mas entra na plenitude humana. Jesus não se utilizou de virtude, Jesus não se utilizou de poder para vencer o diabo. Para vencer o diabo, Jesus usou autoridade na palavra, porque poder é uma capacitação que Deus lhe dá para fazer aquilo para o qual você foi chamado para fazer. Quer botar esse demônio para correr? Eu vou para a Bíblia. Tiago 4, versículo 7. Sujeitai-vos, pois a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Olha para alguém do teu lado rápido e diga: Deus vai te dar resistência na palavra. Acorda esse crente, diga: Deus vai lhe dar resistência na palavra para botar demônios para correrem. E se tem alguém para crer, já enche esse lugar de glória. Meu Deus do céu, aleluia. Prepare para receber. Primeiro, a autoridade na palavra o deserto revela. Segundo, o deserto revela que Jesus tem a autoridade espiritual, revestido de poder e autoridade. Eu vou para a Bíblia, Lucas 4,14. Lucas 4,14. Como é que Jesus entra no deserto? Versículo 1, cheio. Como é que Jesus sai do deserto? Versículo 14. Lucas 4,14. Põe rápido, meu amigo. E Jesus retornou para a Galileia no poder do Espírito. Eu vou de novo. Como é que ele entra no deserto? Cheio. Como é que ele sai do deserto? No poder. Vou de novo. Como é que ele entra no deserto? Cheio. Mas depois de vencer o demônio, ele recebe tanto poder que olha o texto: e Jesus retornou para a Galileia no poder. Eu estou com uma profecia e eu não sei quem é que vai pegar. Cheio, eu sei que você já está, porque o congresso já começou desde quinta-feira, não é isso? Desde quarta-feira. Então seria presunção minha dizer que você sairá daqui cheio, porque cheio você já está de tudo que Deus está fazendo de quarta até aqui. Mas eu tenho uma certeza em Deus que quando esse congresso acabar, tu sai pelas ruas de Fortaleza no poder. Só quem veio receber poder. Só quem vem.
vou lhe dar 30 segundos para você levantar as duas mãos e fazer o barulho que o diabo não gosta. Quem é batizado com o Espírito Santo, começa a orar em línguas agora, porque enquanto a igreja adora, está descendo aqui um revestimento de poder e autoridade. Receba agora! Se assente, deixa eu pregar. Olhe para mim. Dentro de 15 minutos eu entrego o que o Espírito Santo colocou no meu coração. Quando Jesus retorna para a Galileia, quando ele sai do deserto no poder, Jesus percorre um caminho. Ele realiza o primeiro milagre em Caná da Galileia. Quem se lembra disso? Só que quando Jesus chega em Nazaré, aonde ele foi criado, ele entra numa sinagoga e ele recebe o rolo do profeta Isaías, já dissemos aqui. E Jesus afirma em alto e bom som duas coisas. Primeiro, o Espírito do Senhor está sobre é tudo aquilo que está por cima. Vem comigo. Sobre é tudo aquilo que está por cima. Isso reporta o Jordão. Porque no Jordão, quando ele é emergido das águas, 3 fenômenos aconteceram. Primeiro, céu aberto. Porque para quem está debaixo de autoridade espiritual não existe céu fechado. Não tem essa de céu de bronze. Não tem essa de céu amarrado. Não tem essa de céu trancado. Quem está debaixo de autoridade espiritual tem céus abertos sobre a sua cabeça. Segundo, o Espírito Santo em forma corpórea, como de pomba, pousou sobre ele. É uma testificação visível. É por isso que Jesus na sinagoga afirma: o Espírito do Senhor está sobre mim. É só para quem vai voar. O Espírito que desceu não subiu. Deus não disse a João: aquele que tu vê o Espírito descer sobre e subir. Não tem apontamento que retornou. Tem apontamento que desceu. E vou provar. Porque o mesmo que desce no Jordão é o mesmo que conduz no deserto. Capítulo 4, versículo 1. Desceu no Jordão e está conduzindo no deserto. É para quem vai voar. Isto é um prenúncio de Pentecostes. Acorda quem está do teu lado rápido e diga: prenúncio de Pentecostes. Diga: prenúncio de Pentecostes. Vou provar. Por que, pastor? Porque em Atos 2 desceu sobre a igreja e está conduzindo ela até o arrebatamento. Vou de novo. Em Atos 2 desceu sobre a igreja, cenáculo, e está conduzindo ela até hoje ao arrebatamento. Em Jesus desceu no Jordão e conduziu no deserto, e a igreja desceu em Atos 2 e está conduzindo ela. É um prenúncio. Por isso que Jesus disse: está sobre mim. Lucas 4:1. E o Espírito, e Jesus, cheio do Espírito, está sobre. Vírgula. Porque me ungiu. Acorda quem está do teu lado e diga: unção. Então o que Jesus está dizendo, pega a palavra, o que Jesus está dizendo é que ele não só está cheio, mas ele foi ungido. Aí Jesus explica: e me ungiu para quê? Porque ninguém recebe unção para ter brilho na testa. Vou de novo.
Ninguém recebe unção para ter brilho na testa. Unção é uma capacitação que te autoriza para um propósito, para uma missão. É só para quem vai voar. Me ungiu para quê? Me ungiu para pregar, porque sem unção tu não prega. Me ungiu para quê? Para libertar, porque sem poder tu não liberta. Me ungiu para quê? Para curar, porque sem poder não cura. Me ungiu para quê? Para restaurar, porque até para restaurar tem que ter unção na cabeça. Me ungiu para quê? Para anunciar o ano aceitável do Senhor. Me ajuda na comunhão. Acorda quem está do teu lado e diga: Deus não te deu unção para ficar parado. Deus não te deu unção para esquentar a cadeira da igreja. Deus te deu unção para entrar na casa do valente. E Jesus dos crentes, olhe para mim, redobre a atenção. Eu preciso lhe dizer rapidamente o que é unção. Nós somos pentecostais. Só os pentecostais, levante as mãos. E se tem alguém que está familiarizado com essa unção, somos nós. Primeiro porque nós cremos nas evidências dos dons. Nós somos continuistas. Nós cremos nas evidências dos dons. Nós cremos no movimento do Espírito. Esse negócio de mistério é com a gente. Profecia, revelação, língua estranha. E se nós falarmos que a unção está aqui, já tem gente que automaticamente voa no mistério. Porém, eu também preciso dizer, e aqui está algum dos meus mestres, pastor Napoleão. Tem gente que crê na unção, canta na unção, prega na unção, ora na unção, realiza obras na unção, mas se for perguntados o que é unção, não sabe dizer. Pastor Gilmar Fiuza, eu fui para a Bíblia. O que é unção? A unção, ela é representada no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Então você precisa entender o que é unção na perspectiva tanto do Antigo Testamento quanto do Novo. Numa linguagem muito simples, unção, untar, ungir com óleo. Porém, no Antigo Testamento a unção tem duas vertentes. Quantas vertentes? Quantas vertentes? Primeira vertente da unção. A unção é um ato exclusivo de separação, consagração, santidade. Porque tudo que é ungido é separado. Tudo que é ungido é consagrado. E tudo que é ungido é santificado. Vou lhe dar uma referência. Jeremias capítulo 1, versículo 5, se quiser pode colocar na tela, mas coloca rápido. Olha o que o texto diz: antes que eu te formasse no ventre, eu já lhe conheci. Antes que saísse da madre, eu te santifiquei. Mas calma aí, se você ler em outra versão, estará consagrei. Se você ler em outra versão, separei. As três expressões estão no mesmo texto: santifiquei, consagrei e separei. Porque Jeremias não precisou nascer para ser ungido. No ventre da mãe, Deus disse: já é meu. Vamos lá? No Antigo Testamento, a unção é um ato de separação. Vamos à Bíblia. Utensílios eram ungidos. Reis, profetas, sacerdotes eram ungidos. Pastor, utensílios eram ungidos. Vem para a Bíblia, Êxodo capítulo 20, versículo 25. Põe rápido para a gente voar. Êxodo capítulo 30, versículo 25 em diante. Olha o que está escrito: e se me fizeres um altar de pedra, e disto farás um óleo de unguento sagrado, um unguento composto
rosto, segundo a arte do perfumista, será o óleo sagrado da unção. Versículo 26, põe rápido. E ungirás o tabernáculo da congregação com ele, e a arca do testemunho. Continua, aleluia. E a mesa com todos os seus utensílios, e o candelabro, e os seus utensílios, e o altar de incenso. 28, e o altar da oferta queimada com todos os seus utensílios, e a pia com a sua base. 29, e os santificarás para que sejam santíssimos. Tudo que os tocar será santo. Pega na mão de alguém rápido e diga: a unção santifica. Diga: a unção santifica. Tudo aquilo, lá vai, tudo que é ungido, instrumento é ungido, o altar é ungido, esse microfone, por isso que não pode ir para a mão de qualquer um, porque é ungido. Até para sentar aqui em cima tem que estar debaixo de uma separação. Eu vou provar. Daniel capítulo 5, versículo 3 e 5. Lá vem Belsazar, fez uma festa de orgia com seus nobres, com seus convidados, com suas concubinas e mulheres. E no meio da orgia, Belsazar disse: tragam os vasos de Jerusalém, do templo da casa do Senhor. Deus esperou não só tocar, não só encher de vinho consagrado a demônio, mas quando eles beberam, a mão de Deus desceu na parede estucada de Belsazar e escreveu: Mene, Mene, Tekel, Parsim. Pesado, pesado, passado, passado, pesado fostes na balança e reprovei. Agora eu rasgo o teu reino diante de ti, porque ninguém toca no que é sagrado e fica de pé para debochar. Ninguém rava. Racadalagábia. É só para quem vai voar. Se Deus tem ciúme de utensílios consagrados, que dirá de homens e mulheres que Ele derramou unção sobre a cabeça? Acorda esse vaso que está do teu lado e diga: não toque em quem Deus ungiu. Não toca, não fala, não mexe, não se levanta contra quem ungiu. Quem Deus ungiu, Deus marcou, separou e disse: é meu. Eram ungidos, sacerdotes eram ungidos, profetas eram ungidos. Poderia lhe dar algumas referências, mas vou otimizar. Segunda vertente da unção, ainda no Antigo Testamento. Olha para alguém que está do teu lado e diga: a unção separa. Diga: consagra. Diga: santifica. Segundo, a unção empodera. Acorda quem está do teu lado e diga: a unção dá poder. Não, fala com autoridade. Diga: a unção dá poder. Eu vou provar, e é para quem vai voar. A unção dá poder, capacidade para fazer o que pessoas normalmente não podem fazer. Vou para a Bíblia, João 13, 25. E o Espírito do Senhor começou a mover Sansão. Sansão era forte, não é porque era bom. Sansão era forte porque tinha sido ungido, separado desde o ventre, nazireu. E todas as vezes que o Espírito se movia em Sansão, ele fazia proezas, porque a força que eu tenho não provém de mim. A força que eu tenho é proveniente da unção do Espírito Santo. Segundo, Salmo de número 23, verso de número 5. O salmista diz: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Davi não pediu mulheres, Davi não pediu trono, Davi não pediu coroa, Davi não pediu fama, Davi não pediu poder. Quando Davi dobrou o joelho no campo, ele disse: dai-me unção, unges a minha cabeça com... É por isso que Davi nunca perdeu uma guerra no campo de batalha. É para quem vai voar. É por
isso que Davi nunca perdeu uma guerra no campo de batalha, e é só para quem vai voar. Quando o gigante se levantou e disse: eu pedi um homem, me mandaram um cão. Eu pedi um homem, me mandaram um graveto. Davi olhou, porque quem tem unção não guerreia com as armas do inimigo. Quem tem unção não se rebaixa ao nível do adversário. Davi olhou e disse: quem és tu, incircunciso? Ou seja, tu não está no nível que eu estou. Eu tenho aliança, você não tem. E eu digo mais: tu vens a mim com espada, lança, escudo, arma de inimigo, mas eu vou te na unção do nome do Senhor, o Todo-Poderoso. Acorda quem está do teu lado e diga: essa noite o gigante acabou de cair por terra. Agora, enquanto tu dá glória aqui, o gigante está caindo lá na tua casa. Enquanto vai tomar os vasos, enquanto tu está dando glória aqui, o gigante está caindo lá nos teus negócios. Enquanto tu está dando glória aqui, o gigante está caindo lá naquela localidade. Vai cair na enfermidade, vai cair no teu casamento. Eu vim pregar: tu não foi ungido com óleo de peroba, tu foi ungido com a unção do Espírito Santo. Só quem tem pega, só quem quer recebe ela agora. Jesus dos crentes, dê as mãos para alguém do teu lado agora, rápido. Dê as mãos, eu já vou começar a encerrar. Dê as mãos para alguém do teu lado agora, rápido. Dá um saculejo nele, porque papai acabou de me dizer: Renan, eu vou dar autoridade, poder, ousadia para crentes que entraram aqui. Aleluia. Ei, tu não volta para tua casa de cabeça baixa, porque quem tem unção não abaixa a cabeça para demônio. Quando tu sair daqui, tu não sai sozinho. Quando tu sair daqui, o varão de fogo vai te acompanhar. Vai cair demônio, vai cair principado, vai cair potestade. Eu vim pregar: a legião de demônios acabou de recuar. Aonde tu pisar, Deus pisa. Aonde tu entrar, Deus entra. Receba agora essa labareda de fogo que acabou de descer. Aqui, 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 aqui. Olha lá, olha lá. Já tem gente mergulhando nela, já tem gente recebendo ela. Já tem... Quem não é batizado, eu acabei de receber uma ordem do céu. Quem não é batizado, receba línguas de fogo agora sobre a tua cabeça. Vai explodir, vai explodir, vai explodir, vai explodir, vai explodir, vai explodir. Quem é batizado, ore em línguas agora, porque enquanto você marcha, marcha, minha filha, pisa, porque vai cair a enfermidade, vai cair o demônio, vai cair o gigante, vai cair a casa dos filisteus, vai cair, vai cair. Ninguém para na frente de quem Deus ungiu. Olha Deus tomando os vasos, olha Deus tomando os vasos. Eu espero você adorar. Jesus, meu Deus do céu. Pastor, apóstolo Luiz Henrique, eu tomo 3 minutos e eu encerro. De pé como você está, de pé. Apóstolo, com a sua permissão, pastora Thalita, prepara aqui, dá um microfone para minha esposa. Eu vou liberar a palavra, ela canta comigo aqui e a gente encerra. De pé, eu já encerrei. No Antigo Testamento, esse lugar vai tremer. No Antigo Testamento, a unção é uma
capacitação. Acorda quem está do teu lado e diga consagração, diga separação, diga santificação. Agora fala para ele, capacitação. Essa é a perspectiva à luz do Antigo Testamento. Agora vamos para o Novo Testamento. Pastor, qual é a prova disso? Jesus. É para quem vai voar. O Espírito do Senhor está sobre mim. Estou cheio. Porque me ungiu. Capacitação. Olhe para mim. Só que não termina aqui. Lá vai. No texto de Lucas 4, acorda quem está do teu lado e diga, é só o começo. Lá vai. Por que, pastor? Porque quando ele sai do deserto, acorda quem está do teu lado e diga assim, ele sai no poder. Diga, no poder. Jesus não é o ungido, porque Cristo vem de uma tradução do grego, o ungido, no hebraico, Machia, o ungido. Lá vai. Jesus não é só ungido por causa de uma nomenclatura. Jesus é o ungido porque nele está a plenitude da unção. Pastor, nele está a plenitude da unção. Olha para mim. Atos capítulo 10, põe rápido. Eu só vou aplicar. Nós vamos cantar e a glória de Deus vai tomar esse lugar. Atos 10, 38. Eu vou lhe provar que nele está a plenitude da unção. É para quem é de Bíblia. Atos 10, 38. Como Deus faz melhor. Põe o 37. Aqui está o resumo de tudo que eu preguei. Põe o 37 e o 38. É o resumo de tudo que eu preguei. Esta palavra que eu vos digo, vós sabeis, foi proclamada por toda a Judéia. Para quem está ligado na mensagem, começando pela Galileia, depois do batismo que João pregou. Agora sim, como Deus ungiu. Quem ungiu? Jesus de Nazaré, com o Espírito. Olha para cá, pega isso. Com o Espírito, Lucas 4:1, cheio. Com poder, porque ele entra no deserto cheio, mas ele sai do deserto no poder, o qual andava fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. Está preparado aí? Está preparado aí? Então lá vai, vem comigo. Como é que Jesus saiu do Jordão? Lucas 4:1, cheio. Como é que Jesus saiu do deserto? Lucas 4:14, no poder. Agora lá vai. Quando ele sai do deserto, é o começo do ministério. Ele sai no poder, capacitado, ungido, mas é só para quem vai voar. Jesus foi na cruz do meio e disse: Pai, missão cumprida, em tuas mãos entrego o meu espírito. Aquele que desceu do madeiro morto entrou na sepultura morto, mas ao terceiro dia saiu da sepultura vivo. Olha para mim, olha como é que ele saiu da sepultura. Marcos 16, 15 é o texto áureo da obra missionária. Marcos 16, 15, olha como ele saiu da sepultura. E ele lhes disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. 17,
10. Rápido, meu filho. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. 17. E estes sinais seguirão aos que crê em meu nome: expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se eles beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e eles imporão as mãos sobre os enfermos e serão curados. É para quem é de Bíblia. Lucas 4:18. Quando Jesus começa, Jesus disse: está sobre mim, me ungiu. Mas quando ele ressuscita, ele diz: agora a unção sou eu, em meu nome, em meu nome, em meu nome. Tá preparado aí? Nome que dá poder para expulsar demônio é o de Jesus. Nome que batiza com o Espírito Santo é o de Jesus. Nome que cura enfermidade é o de Jesus. Nome que dá livramento é o de Jesus. É só para quem vai voar. Ele saiu do Jordão cheio. Ele saiu do deserto no poder. Mas quando ele sai da sepultura, ele sai o próprio poder. O próprio poder. O próprio. Unção. Diga comigo, diga: Jesus é a própria unção. Olhe para mim. No Antigo Testamento é uma capacitação, mas no Novo Testamento a unção é uma pessoa. Já tem alguém ligado aqui, vou de novo. No Antigo Testamento é uma capacitação, mas na Nova Aliança a unção é uma. Pastor, e que pessoa é essa? Jesus. Quem é ele? A unção que despedaça o jugo. Pastor, Jesus é a própria unção? Põe Isaías 10. É a última referência. Isaías 10. É só para quem vai voar. Versículo 27. No Antigo Testamento a unção é uma capacitar. No Novo Testamento a unção é uma pé. E quem é a unção no Novo Testamento? Jesus. Pastor, e qual é a prova? Olha o que o messiânico disse: e acontecerá. Não aconteceu, pastor Wagner. E acontecerá, futuro, naquele dia que o seu fardo será removido de sobre o teu pescoço, e teu jugo de sobre o teu pescoço, e o jugo será destruído, despedaçado por causa da unção. Está preparado aí? O que é o jugo?
jugo é o que prendia o pescoço do gado, é o que prendia o pescoço do boi. A humanidade estava presa no jugo do pecado. Éramos um gado na mão do demônio. Mas o profeta messiânico disse que naquele dia o fardo seria tirado e o jugo seria destruído. É só para quem vai voar na cruz do Calvário. A unção que é Jesus despedaçou o jugo do pecado e da morte, e Deus me trouxe no Ceará Pentecostal para dizer para alguém: o que te amarrava não amarra mais, o que te prendia não prende mais, o que te destruía acabou, 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 acabou. Levante as duas mãos agora. Olha o que vai acontecer aqui. Jesus me disse que dentro de alguns segundos jugos começarão a explodir no meio dessa casa. Enquanto você está aqui, alguém vai ser livre daquele jugo lá. Eu estou falando para mães que estão orando aqui. Eu estou falando para esposas e maridos que estão orando aqui. Eu estou pregando para alguém que o diabo disse: vai morrer no jugo da prostituição, vai morrer no jugo da cachaça, vai morrer no jugo da criminalidade, vai morrer no jugo das drogas. Alguém pensou que a tua história terminaria em morte e em vergonha. Só que Deus preparou a noite do sábado no Ceará Pentecostal para dizer: haverá uma explosão de unção aqui agora. O que te prendia, diz o Senhor, acabou, acabou, acabou. Jesus é a unção que despedaça. Está preparado para receber? Está preparado para receber? Olha lá, Jesus, levante as duas mãos.